Sejam muito bem-vindos, meus caros. Está noticiado no European Conservative que a maior parte dos imigrantes no Reino Unido, à semelhança do que se passa no resto da Europa, não contribui o suficiente do ponto de vista do salário, ou seja, não ganham o suficiente para contribuírem positivamente para a segurança social. O que é que isto significa? Como ganham tão pouco e como têm uma mão de obra semi-escrava, como é mencionada em várias circunstâncias, não só no Reino Unido, mas no resto da Europa, não ganham o suficiente e, portanto, as benesses fiscais a que têm acesso ultrapassam em larga escala as contribuições que fazem. No Reino Unido, por exemplo, chegou-se à conclusão que menos de 1/3 dos imigrantes contribui positivamente para a segurança social, aniquilando aquele mito de que estes artistas vêm para cá contribuir e contribuem de forma positiva. Ora, nós, para percebermos se eles contribuem de forma positiva, temos que fazer o balanço entre aquilo que dão à segurança social e aquilo que retiram da segurança social. É matemática pura e, portanto, o que retiram tem sido superior, pelo menos em mais de 70% dos casos, no caso do Reino Unido. E, portanto, vamos ver esta notícia do European Conservative para ficarmos um bocadinho mais esclarecidos sobre estes dados. Vamos então ver a notícia em que nós temos: empresas do Reino Unido dependem de mão de obra estrangeira barata. A maioria dos migrantes em 2023 não ganha o suficiente para fazer uma contribuição económica positiva. Um think tank forneceu mais evidências dos problemas enfrentados pelo sistema de imigração da Grã-Bretanha. Menos de 1/3 dos funcionários estrangeiros documentados ganham o mínimo necessário para fazer uma contribuição líquida para a economia, em vez de depender total ou parcialmente de fundos públicos. Em 2023, os trabalhadores precisavam de ganhar 38.000 libras anuais, o que corresponde a praticamente 45.000 euros, para se tornarem independentes dos benefícios do Estado e começarem a pagar de volta ao sistema. E, portanto, isto são valores anuais e compreendam que no Reino Unido não se ganha 820 euros brutos de salário mínimo. Compreendam isso. Usando solicitações de liberdade de informação, o Centro de Controlo da Imigração analisou os salários dos migrantes emitidos com certificados de patrocínio, a documentação necessária para contratar um funcionário do exterior. Enquanto 308.510 COSS foram emitidos, portanto isto devem ser os vistos, no ano passado apenas 90.000 dos que os possuíam ganharam um salário suficiente para serem classificados como contribuintes. Isto significa que mais de 70% dos imigrantes que chegaram no ano passado não estão a ganhar o suficiente para fazer uma contribuição económica positiva para o Reino Unido. O diretor de pesquisa Robert Bates disse: esses números confirmam que o atual sistema de imigração do Reino Unido é um enorme fardo económico. E, portanto, isto é uma narrativa que à esquerda tem encaixado de forma perfeita. Porque dá a sensação que, primeiro, dá a sensação em vários países, isto é uma narrativa que é transversal a vários países da Europa. Primeiro, dá a sensação que aqueles que são chamados os nativos dos países não querem fazer determinados trabalhos. Ora, o que é que isto significa? Como há trabalhos que são pagos não de forma tão adequada, digamos assim, limpezas, entregas de comida, TVDE, portanto, há vários tipos de trabalhos que a esquerda diz que os portugueses, os franceses, os italianos, os nativos não querem fazer. E, portanto, trazem estes artistas, e ouça-se bem, porque são um grande contributo para a economia portuguesa, porque estão a pagar, e ouça-se bem novamente, estão a pagar as reformas dos nossos avós. No entanto, chegamos à conclusão que eles nem sequer para eles contribuem. Ou seja, eles nem sequer são independentes para serem contribuintes, quanto mais estarem a pagar as reformas dos nativos. Isto é um fartote de rir. E isto não é uma situação isolada, porque nós, por exemplo, não tivemos acesso a determinados dados. E isto era importante, inclusive eu já divulguei várias vezes uma tabela na comunidade por escrito no meu primeiro canal, em que eu divulgava que existem pessoas, imigrantes de determinadas nacionalidades que, no geral, eu não estou a dizer que, por serem de determinada nacionalidade, não contribuem. Eu estou a dizer que todos os imigrantes recebidos de uma determinada nacionalidade não contribuem. E não é só uma. Portanto, nós vemos que há contribuições muito positivas de imigrantes dentro da União Europeia. Ou seja, se nós recebermos, por exemplo, um francês, a probabilidade dele contribuir muitíssimo para a segurança social e de não utilizar subsídios, apoios de Estado Social, etc., é altíssima, em média. O que não significa que não haja um francês em Portugal que não seja um parasita, e o que não significa que não haja uma pessoa de um país indostânico que não esteja aqui a contribuir imenso. Portanto, isto eu estou a falar de generalizações e de estatística, é o que significa em média. E em média, essa tabela feita pelo próprio António Costa, que eu acho que está livre de qualquer suspeita de racismo, e portanto, nesse aspecto, António Costa fez uma tabela muito clara, que eu posso publicá-la novamente, em que ele mostrava que
Era o gabinete de António Costa, mas acho que a tabela foi feita mesmo pelo próprio, em que essa tabela mostrava que existem contribuições positivas para a segurança social de franceses, de ingleses, de holandeses, de espanhóis, etc. No entanto, quando vemos alguns países, inclusive é da CPLP, e vemos países da zona do Indostão, vemos que o contributo não é tão grande. Mais uma vez digo, não significa que isoladamente não haja, no caso da CPLP, por exemplo, um angolano que não contribui imenso. Não é nada disso. Significa que, em média, juntando todas as pessoas, dá contributos negativos. E isso é importante de falar. Temos aqui: vistos de saúde e assistência social são um problema específico, agindo como um funil virtual para trazer trabalhadores da África do Sul, da Ásia, para a Grã-Bretanha e para empregos e benefícios mal pagos. Como acontece com muitos vistos de estudante, os recém-chegados geralmente trazem consigo famílias economicamente inativas. Os principais beneficiários desses acordos são as empresas, que podem compensar as deficiências de formação e investimento com mão de obra barata. Num debate sobre a imigração em março passado, o professor Matthew Goodwin fez uma observação semelhante. Se você olhar para os 2 milhões ou mais de pessoas que migraram para a Grã-Bretanha nos últimos anos, qual é a percentagem que você acha que veio para trabalhar em empregos de alta qualificação? A resposta é 15%. Apenas 15% para manter esta economia incrivelmente fraca em funcionamento. Noutras palavras, apenas metade dos detentores destes vistos, classificados como estarem a fazer uma grande contribuição positiva para a economia, estão em empregos altamente qualificados. Portanto, apenas metade. Goodwin criticou as crenças pró-imigração da Luxury Belief Class, para quem pessoas com uma visão diferente são racistas, xenófobos e extremistas de direita, por fingir que os recém-chegados são, na sua maioria, médicos, dentistas e engenheiros. É verdade. E, portanto, isto não se passa só no Reino Unido. Aliás, eu estou sinceramente chocado com a situação do Reino Unido e digo-o abertamente. E eu acho que isto é uma situação chocante e que deve ser exposta, porque a narrativa oficial da esquerda, dos meios de comunicação tradicionais, etc., é que os imigrantes chegam, e eu gostava de ter acesso a estes dados em Portugal. Se algum de vós souber onde é que eu posso arranjar esses dados, eu já os tenho procurado e não os encontro, deixem nos comentários que eu vou verificar esses dados e até trago uma exposição e uma explicação destes dados em Portugal. No entanto, a narrativa oficial o que transmite é que estes artistas chegam, no dia a seguir estão a contribuir para a segurança social e contribuem positivamente para pagar as reformas dos nossos idosos. Portanto, há aquela componente emocional que é sempre metida no meio da narrativa para as pessoas ficarem sentidas e pensarem, bom, ou nós aceitamos estas pessoas ou os nossos idosos ficam sem reforma. Meus caros, a segurança social, pelo menos em Portugal, neste momento é um esquema em pirâmide. Porque enquanto nós dizemos que estes imigrantes estão a pagar as reformas dos nossos avós, dos nossos pais, etc., esses mesmos imigrantes daqui a uns anos vão querer a sua reforma? Ou vocês acham que isto são almoços grátis? Vocês acham que estas pessoas arregaçaram as mangas e estão a trabalhar porque são muito caridosas e querem pagar as reformas dos nossos avós? É que se há alguém desse lado que acredite nisso, eu acho que estamos a ser um bocadinho ingênuos neste ponto. Estas pessoas vão ter acesso às suas reformas e qual é que vai ser a justificação? Vamos ter que importar ainda mais pessoas para pagar as reformas dos atuais. E, portanto, isto é um esquema em pirâmide. Sendo honestos sobre este assunto, a nossa segurança social, além de beneficiar de situações e de estar a ser financiada por situações de tráfico humano, está também como colocada num esquema em pirâmide em que os imigrantes pagam as reformas das pessoas que já não estão a trabalhar e depois temos que importar mais imigrantes para pagar as reformas dos atuais imigrantes. Isto é um fartote de rir. E, portanto, qualquer pessoa que perceba minimamente de economia e que saiba ler meia dúzia de dados percebe que isto é a maior fantochada que já nos venderam nos últimos anos. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Espero que tenham gostado deste vídeo. E já agora, já tinha dito no primeiro canal, este é o meu novo cenário. Espero que gostem, digam-me o que acham. Eu estou satisfeito com este cenário e, como qualquer português, estive a fazer umas mudanças em casa, tendo em conta que estou de férias. Portanto, é isso, meus caros. Obrigado por terem estado desse lado. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 4.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.